A forma como te enxergam vai mudar, porque o que Deus fará em você não terá como não ser notado, porque Deus está trabalhando em você de dentro para fora. E estamos em mais um dia da nossa série de devocional no livro de Provérbios. E hoje, no capítulo 3, Deus quer que você entenda de uma vez por todas que Ele não te quer pela metade. Ele quer você por completo. Ele não quer apenas uma área da sua vida. Ele quer direcionar todas as áreas da tua vida. Porque quando Deus começa a transformar a vida de alguém de verdade, isso não fica apenas no espiritual. Isso alcança também os pensamentos, as decisões, o comportamento e até a forma como as pessoas te enxergam. Desde o capítulo 1, Salomão ele vem falando sobre sabedoria. E neste capítulo ele mostra que a sabedoria gera uma transformação de dentro para fora. Porque essa sabedoria é justamente quando nós permitimos que o Espírito Santo ele transforme o nosso interior. E assim como um colar no pescoço, você demonstra por fora aquilo que Deus fez por dentro. Deus ele não quer que vivamos de aparência, mostrando sorrisos, mas por dentro ter angústias, incertezas, medos, feridas escondidas. Porque a transformação que Deus faz não é superficial. Ela começa no coração e alcança toda a nossa vida. Estamos em constantes mudanças e o que hoje parece bom para nós, amanhã talvez já nem faça mais sentido. E é justamente por sermos tão inconstantes em pensamentos, emoções, decisões, que nós não devemos confiar totalmente no nosso próprio entendimento. E é justamente por isso que Salomão vai dizer assim no versículo 5: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Deus ele quer nos ensinar a confiar nele, a depender dele. E é por isso que no versículo 1 deste capítulo, Salomão ele vai dizer para nós guardarmos a palavra do Senhor, porque aquilo que Deus fala, aquilo que ele libera sobre as nossas vidas não muda conforme as nossas emoções, fases ou circunstâncias. Enquanto nós mudamos constantemente, Deus ele permanece o mesmo. E é por isso que a nossa confiança precisa estar no Senhor e não nos nossos pensamentos momentâneos ou naquilo que nós sentimos. Salomão ele nos mostra que tudo que temos vem de Deus e sem ele nada teríamos. E é por isso que no verso 9 e 10 ele vai dizer assim: honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. E se encherão os teus celeiros da fartura e transbordarão de vinho os teus lagares. Às vezes queremos limitar o agir de Deus, quando decidimos aonde Ele deve trabalhar e em que área da nossa vida Ele pode controlar. Mas quando nós decidimos entregar tudo a Ele, nossos pensamentos, caminhos, decisões e até mesmo tudo aquilo que nós possuímos, nós começamos a entender que a dependência dele vai além de palavras, porque Deus ele não trabalha com teoria. Ele nos leva a viver isso na prática. Quando Deus disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da terra que eu te mostrarei, não bastava Abraão dizer que confiava na palavra recebida. Ele tinha que sair. Entende que a confiança estava justamente na entrega. Deus teve acesso a todo o caminho de Abraão, as suas decisões, o seu futuro, inclusive aquilo que ele mais amava, que era o seu filho Isaac. Porque Deus ele não quer ser apenas parte da nossa vida. Ele quer ter o controle de tudo. E se hoje você parar para ouvir aquilo que Deus está te ensinando, isso pode ser uma chave para mudar completamente a sua vida. Porque nada permanece do mesmo jeito quando Deus começa a ter o controle de tudo. E é por isso que Salomão vai dizer no verso 11 e 12 assim: filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te aborreças com a sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Entenda que você é filho e o pai sabe o que é melhor para você. Mas antes de mudar o que está por fora ou o cenário à sua volta, ele vai começar mudando você por dentro. E esse processo nem sempre é fácil.
Muitas vezes dói, confronta, exige renúncia, mas toda correção carrega um propósito, porque Deus ele não corrige para destruir, ele corrige para transformar. Eu estou vivendo na prática essa confiança em Deus, porque existem promessas que Deus me fez que eu precisei dar o passo sem conseguir ver o chão que eu iria pisar. O Senhor, ele falou comigo, que havia chegado o tempo de eu sair do meu serviço. E a ordem foi justamente essa, para não procurar outro. E eu vivo na dependência dele. O meu cenário hoje é totalmente contrário àquilo que ele me falou, mas eu sigo confiante de que ele sabe o que é melhor para mim. Existem muitas coisas que Deus já trabalhou dentro de mim e em muitos momentos isso foi doloroso. E eu sei que ainda tem muito a ser trabalhado em mim. Mas eu sei que o meu Pai está no controle de tudo. E mesmo sem entender de todos os processos, eu sei, eu tenho plena convicção de que aquilo que Ele está fazendo dentro de mim é maior do que qualquer coisa que eu ainda não tenha conseguido enxergar. Talvez hoje você não esteja entendendo o porquê de tantos processos, mudanças e até dores. Mas no capítulo 3 de Provérbios nos ensina que há sabedoria em confiar no Senhor mesmo quando você não consegue enxergar as coisas com clareza. Nem sempre Deus ele vai mostrar o caminho inteiro. Ele apenas vai pedir confiança da sua parte. E enquanto você acha que Deus está demorando para mudar o cenário à sua volta, talvez o Senhor esteja apenas trabalhando algo dentro de você primeiro, porque existem coisas que só nascem através da dependência, da obediência, do processo. Então não desista no meio do caminho. Continue guardando a palavra no teu coração. Continue confiando nele, mesmo quando o cenário parecer contrário. Continue permitindo que o Espírito Santo transforme o teu interior, porque no tempo certo, aquilo que Deus está trabalhando dentro de você será visto também por fora. E eu quero orar por você. Pai, muito obrigada por esta palavra. Obrigada, Senhor, por nos lembrar que nós devemos confiar em Ti. Que o Senhor possa, Pai, direcionar todas as áreas da nossa vida e que o Senhor venha ser o nosso Deus por completo, que nós venhamos nos entregar ao Senhor por inteiro, que o Senhor seja o Senhor da nossa vida e que nós saibamos o nosso lugar de filha, onde o Senhor nos corrige, tem liberdade para nos corrigir e tem liberdade para nos direcionar de acordo com a Tua vontade. Não deixa, Senhor, que nós venhamos dar lugar às vontades do nosso coração, porque a Tua palavra diz que o nosso coração é enganoso, mas que nós venhamos fazer tudo conforme a Tua vontade, Pai. Ser conosco, Senhor. Nos guarda, Senhor, nos caminhos maus. Nos livra, Senhor Jesus, das más companhias, Pai. Nos livra, Senhor Jesus, do homem sanguinário. Que o Senhor venha colocar a Tua mão sobre as nossas vidas e aonde nós colocarmos os pés, que o Senhor esteja conosco. E desde já eu te agradeço, Pai, por tanto que o Senhor tem feito por nós. Que o Senhor continue transformando o nosso interior. O Espírito Santo tem liberdade de nos transformar, Pai. E eu te agradeço por isso, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Esse foi um devocional que o Senhor falou muito comigo e eu tenho certeza que Deus também falou com você. E eu te espero amanhã para o capítulo 4.